Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 9 de agosto. A gente destaca agora as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal O Globo. Aqui, como está acontecendo aí nessas últimas semanas, os primeiros destaques são sobre as Olimpíadas, as emoções aí que permeiam os jogos. A torcida brasileira viveu um dia de fortes emoções, nem sempre positivas, como é inescapável aí de uma Olimpíada. Pela manhã, uma das apostas de ouros mais queridas dos brasileiros, a seleção feminina de vôlei, sofreu uma doída e apertada derrota para os Estados Unidos na semifinal. A queda foi compensada pela vitória de Ana Patrícia e de Duda aí no vôlei de praia, que ao passarem à final já garantiram aí pelo menos a medalha de prata. Em meio a tudo isso, houve uma surpresa positiva. O paraibano Edival Pontes, conhecido como Netinho, conquistou a medalha aí de bronze no taekwondo. Também aqui em destaque a Beatriz Souza do judô. Ela diz que posso encher a boca, que vivia a magia olímpica. Também aqui na capa do jornal O Globo, a manchete do dia são sobre as contas da estatal, falando sobre a Petrobras, que acordo tributário e o dólar alto levam a Petrobras a um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. O balanço do segundo trimestre, primeiro da gestão de Magda Chambriard, teve um resultado abaixo do esperado. A Petrobras informou ontem que teve esse prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre deste ano, aí no primeiro balanço sob a gestão de Magda Chambriard. Dois fatores foram de forte influência no mercado, aí, como, por exemplo, os relacionados aos pagamentos de afretamento de embarcações e também um acordo tributário bilionário que foi estabelecido entre o governo e a estatal aí em relação a essas embarcações. O outro aspecto que pesou foi a desvalorização do real frente ao dólar, e analistas de mercado estimavam que a Petrobras fecharia com um lucro entre 11 e 14 bilhões, mas aí no final ela acabou fechando com prejuízo. Também em destaque aqui na capa do Globo é o editorial de hoje, que diz que o Brasil tem postura tímida ante os excessos de Maduro, falando sobre a Venezuela. Também sobre esse assunto, países pressionam Maduro por respeito aos direitos humanos. Em nota, o Brasil, o México e a Colômbia se mostraram preocupados com a repressão. Observador internacional aponta a vitória da oposição. E também a crise na Venezuela, que pode causar uma nova onda imigratória. Os países fronteiriços ligam sinal de alerta caso o impasse se agrave. Já são 7,7 milhões de venezuelanos que deixaram aí o país no último ano. Também em destaque aqui sobre a Venezuela, Janaína Figueiredo escreve sobre amplos setores chavistas votaram na oposição. E também em reciprocidade, o Brasil expulsa a embaixadora da Nicarágua. A medida foi tomada pelo presidente Lula após o representante brasileiro na Nicarágua ser expulso por uma ausência a um evento da ditadura no país. Também em destaque é a polarização marca a eleição do Conselho Federal de Medicina em uma disputa que aí espelhou o clima político do país com denúncias de fake news e de fraude. Os candidatos bolsonaristas são eleitos no Conselho Federal de Medicina. Vera Magalhães escreve na área de artigos que o governo sofre falta de novas perspectivas. Sobre as eleições aí pelos municípios, São Paulo e Rio de Janeiro são os destaques aqui na capa do Globo de hoje. Segurança e padrinhos de candidatos marcam o primeiro debate
debate lá no Rio de Janeiro, e as críticas ao prefeito e os ataques de baixo nível foram aí temas do primeiro encontro, do primeiro debate para a Prefeitura de São Paulo. Em destaque também é sobre o bloqueio de gastos que atingirá programas como o Auxílio Gás e a Farmácia Popular, porque o governo federal destrinchou quais serão as áreas afetadas pelo bloqueio de 15 bilhões para cumprir aí a meta fiscal. A Farmácia Popular terá a maior fatia aí de bloqueios, né, de restrições, no caso, de 1,7 bilhão, mas a pasta da saúde afirma que seu funcionamento não será afetado, pois há reservas aí para suprir essa questão das medicações. Na área de economia e meio ambiente, a seca na Amazônia deve impactar o frete e elevar os preços no país. Com previsão dos rios ficarem sem navegação, os governos e indústrias traçam operação de guerra para escoar a produção na região, que é crucial por conta da Zona Franca de Manaus. O cenário preocupa aí o comércio por conta da proximidade aí da Black Friday e do Natal. E por fim, aqui o destaque é essa imagem sobre um acidente, né? Fumaça, pânico e mais de 100 socorridos no túnel da linha amarela, que houve um incêndio de um caminhão, e nessa linha ontem de manhã levou pessoas a abandonar os seus veículos em um desespero total. Mais de 110 vítimas de inalação foram levadas aos hospitais, 2 em estado grave lá no Rio de Janeiro. São esses os destaques aqui da capa do Globo. O que a gente tem no Estadão hoje, Oceli? Amanda, os destaques no alto da capa do Estadão, também como fez o jornal o Globo, que você acabou de ler, as Olimpíadas de Paris, e a foto principal é a luta no taekwondo. O Netinho, um gigante de 68 quilos e pés de bronze. Numa luta em que esteve em desvantagem, o brasileiro Edival Pontes, conhecido como Netinho, superou o espanhol. O Brasil tem 15 medalhas conquistadas e mais 2 garantidas, então vamos para 17. No vôlei de praia feminino, o Brasil bate a Austrália e disputa amanhã o ouro com o Canadá. No basquete masculino, os Estados Unidos vão à final após reverter vantagem sérvia de 17 pontos. Na ginástica artística, com Bárbara, de 24 anos, o Brasil disputa hoje final inédita. E a legenda da foto aqui no taekwondo diz: Edival Pontes, o Netinho, venceu o espanhol Javier Pérez Polo por 2-1. Medalha na modalidade não vinha desde os Jogos do Rio de Janeiro. A manchete de capa, o Estadão destaca como a sua melhor matéria é a expulsão da embaixadora da Nicarágua do Brasil. O governo brasileiro reage e decide expulsar a embaixadora da Nicarágua. É uma resposta, essa resposta vem após a expulsão de diplomata brasileiro pelo presidente lá da Nicarágua, Daniel Ortega. Países cobram atas. Outra matéria internacional é que os países, o Brasil, o México e a Colômbia, ontem assinaram uma nota conjunta cobrando as atas eleitorais da eleição na Venezuela e sejam divulgadas pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. O Estadão também destaca na sua capa
foi a primeira rodada de debates nas capitais, debates realizados pela Band, pela TV Bandeirantes. O Jornal Globo também destacou no Rio de Janeiro. O Jornal Globo é do Rio de Janeiro, ele é impresso lá no Rio. E aqui no Estadão de São Paulo, que era em São Paulo, destaca o debate lá em São Paulo, que diz o seguinte: debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo tem ataques pessoais e Ricardo Nunes, o atual prefeito, como alvo. O evento na Band reuniu Ricardo Nunes, do MDB, o Boulos, que é o candidato do PSOL, o Datena, que é o candidato do PSDB, o Pablo Marçal, que é pelo PRTB, e a Tabata Amaral, do PSB. Aqui também em Fortaleza houve esse debate, e não foi muito diferente lá do de São Paulo, não, com muita baixaria, com muito baixo nível. Verba congelada. Farmácia Popular é o programa do governo federal mais atingido com corte de verbas. É dentro daqueles 15 bilhões que o governo federal se propôs a cortar de gastos. E o mais atingido, o programa mais atingido é o Farmácia Popular, que vai perder 1 bilhão e 700 milhões de reais. O valor corresponde a 36% do orçamento original do programa, que fornece medicamentos à população mais pobre. No caderno de negócios, locação de imóveis, o governo quer cobrar imposto de renda de quem aluga imóvel via plataformas digitais. Chama até um nomezinho em inglês, Airbnb. Nas páginas internas a gente dá mais detalhes sobre essa medida do governo. Também na área econômica, é o primeiro prejuízo desde 2020. Petrobras registra prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais no segundo trimestre. Aqui é só uma chamadinha, mas foi a manchete do Jornal Globo, como vocês viram com a Amanda. O Jornal Globo dizendo que é por causa de um acordo aí e por causa também do dólar alto, que teve esse prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E o Sextou, as dicas que toda sexta-feira o Estadão sempre traz lá no alto da capa, colocou agora aqui lá embaixo da capa. E as dicas do Sextou do Estadão é que na área de cinema, o destaque para o filme Armadilha. O ator é um monstro com pinta de galã. O ator Josh Hartnett interpreta um serial killer. É um filme de suspense. No teatro, sucesso das telas, agora nos palcos. Em Shakespeare Apaixonado, Rodrigo Simas dá vida ao dramaturgo Shakespeare. Sobre o Dia dos Pais, a dica são restaurantes que preparam cardápios especiais. E no bate e volta é sobre turismo religioso, une história, arte e fé. E no interior de São Paulo tem a Basílica de Aparecida do Norte, que é a padroeira do Brasil. São esses os destaques da capa do Estadão, Amanda. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a manchete é sobre as eleições na Venezuela. Oposição a Maduro venceu a eleição, diz missão internacional. Esses observadores do respeitado Carter Center apontam uma vitória clara de Edmundo Gonzalez após verificarem as atas. O Carter Center, que é a principal organização observadora independente da eleição da presidência da Venezuela,
Venezuela diz que Edmundo Gonzalez venceu o pleito por margem intransponível. A conclusão põe em xeque o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é submetido ao governo Maduro e que atribui a vitória ao ditador. A declaração foi feita aí à Folha de São Paulo após uma verificação pela entidade de atas eleitorais do pleito do dia 28 de julho coletadas pela sociedade civil e por partidos opositores. Os Estados Unidos, o Chile e outros países contestam a reeleição de Maduro, que está no poder há 11 anos. O Brasil cobra as atas para se manifestar a respeito lá dos resultados. O Conselho Nacional Eleitoral de lá ainda não se manifestou quanto a essas atas, mas o presidente Lula disse não ver problema na votação. Reconhecido com acordos internacionais como observador independente, essa missão internacional, o Carter Center, que é sediado lá nos Estados Unidos, criticou a falta de transparência e o aparelhamento das instituições venezuelanas pelo regime chavista. Também em destaque aí pela política internacional e as relações aqui com o Brasil é que o governo expulsa diplomata da Nicarágua em reação a Ortega. O Brasil decidiu expulsar essa embaixadora da Nicarágua, a Fúvia Patrícia Castro Matos, que estava aí, que foi o que o Itamaraty disse em relação à permanência dela. A decisão é uma resposta à expulsão pelo regime do ditador Ortega, do representante brasileiro aí lá na região, lá no país. O ato desencadeou a expulsão de Costa lá na Nicarágua, né? Foi ele ter faltado a um evento, e a relação entre os países, que estão praticamente congeladas desde que Lula tentou interceder pela libertação de um bispo perseguido por Ortega, chegaram a um nível ainda mais baixo. Falando ainda sobre as eleições na Venezuela, Marcos Gonçalves escreve na área de opinião que o Brasil é frouxo com Maduro. A estratégia do Itamaraty mostrou-se adequada como reação às suspeitas contra a vitória assumida por Maduro. A política externa deve levar em conta as vantagens comerciais, mas isso não isenta o governo de sair, na verdade, do muro e assumir uma posição mais crítica. Também em destaque aqui na primeira parte da capa da Folha de São Paulo de hoje são as Olimpíadas de Paris, o bronze no taekwondo. Edival Pontes supera adversário espanhol e fica em terceiro lugar. Aqui ele, a imagem de destaque, conhecido como Netinho, antes da luta contra Javier Pérez Polo, na categoria que lhe rendeu aí o terceiro lugar, a medalha de prata. No vôlei, Ana Patrícia e Duda vão à final aí do vôlei de praia, vôlei de areia, mas na quadra o Brasil cai nas semifinais. Mônica Bergamo fala na sua coluna que Marta deve começar no banco de reservas na decisão olímpica contra os Estados Unidos. Também em destaque na área da economia é que a Caixa começa a pagar hoje os 15,2 bilhões de lucro do FGTS. E sobre as medalhas e também sobre a economia, é que o presidente Lula, como a gente anunciou ontem aqui na nossa primeira edição de notícias, o presidente Lula isenta atleta olímpico de pagar o imposto de renda sobre premiação. A medida provisória perde a validade se não for votada no Congresso até 60 dias. Aqui em destaque na Folha de São Paulo é justamente o debate que aconteceu na capital lá de São Paulo, nas eleições, aí na Band Eleições, né? O debate tem Nunes, que é o prefeito da cidade, como alvo, dobradinha entre Boulos e Datena e a agressividade de Marçal, aqui da esquerda para a direita, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz Datena e Guilherme Boulos, os candidatos aí a prefeito de São Paulo na Band.
E destaque aqui também sobre São Paulo é que Nunes, aí, de acordo com a pesquisa Datafolha feita nesta semana, Nunes tem 46% de votos aí, de intenção de votos, Boulos 36% no segundo turno aí, em relação ao Datafolha. Em relação ao primeiro turno, os dois aparecem empatados dentro de uma margem de erro de 3 pontos. Também em destaque em São Paulo, a chefe de partido de Marçal diz em áudio ter ligação com o PCC, o presidente do PRTB, que é o partido de Pablo Marçal, afirmou em gravação em fevereiro, que foi obtida aí pela Folha de São Paulo, que mantém ligação com os membros do PCC, facção criminosa lá da cidade. Ele negou o elo com a facção e disse não reconhecer sua voz no áudio, e sobre essa questão Pablo Marçal não se pronunciou. Também aqui em destaque é sobre a área da saúde, prêmio Otávio Frias e Aureira, terapia para neoplasistas. Uma terapia vai tratar as neoplasias hematológicas, e um estudo sobre o câncer de colo do útero, que foram os vencedores da 15ª edição do prêmio Otávio Frias de Oliveira, uma parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também o Grupo Folha. E por fim, aqui os destaques são os editoriais. O primeiro diz que Lula adulou o ditador e agora colhe vexame, sobre o que fazer diante da fraude na Venezuela. E o segundo editorial era Putin 25, acerca do peso da autocracia na Rússia deste século. São esses os destaques que a gente tem na capa da Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo, Celi? Manchete do jornal cearense O Povo, Amanda, é uma matéria sobre essa decisão do FGTS distribuirá 15 bilhões e 200 milhões de reais a trabalhadores neste ano de 2024. O valor é 65% do total de lucro registrado no ano passado, em 2023, que foi de 23,4 bilhões de reais, que foi um recorde. Apesar do percentual ser inferior aos 99% do ano anterior, esta ainda será a maior rentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desde 2016. Valores serão creditados a partir de hoje, sexta-feira. As fotos de destaque são duas, vindo lá de Paris, na França. As Olimpíadas, a primeira é do Netinho, que vence o espanhol e garante medalha de bronze no taekwondo. E a outra é Ana Patrícia e Duda ganham de virada e avançam à final do vôlei de praia. Na área de política, é uma matéria dizendo o que levou o Partido Liberal, o PL, aqui em Fortaleza, a manter o candidato, o deputado federal André Fernandes, candidato a prefeito, e não ficar com a vice e não ir para ser vice da chapa do capitão Wagner. É uma matéria de bastidor que o jornal O Povo conta a conversa que teve o presidente nacional. Isso foi as direções nacionais. Nas páginas internas a gente comenta mais sobre essa matéria. A reportagem de hoje são pautas governamentais que focam na agenda de impacto e nas boas práticas do ESG. É uma sigla em inglês que é relativa a meio ambiente, social e governabilidade. O censo de 2022 revela que o Ceará reduziu o número de crianças sem registro de nascimento. E por último, é uma dica do caderno Comes e Bebes. A cozinha mediterrânea conquista Fortaleza pelo olfato, pelo cheiro, pela visão e pelo paladar. Amanda. No Correio Brasiliense
A gente começa destacando a política do governo do estado de lá, do Distrito Federal. Ibanez Rocha avalia os vetos para o plano urbanístico, que pode chegar a 63, o número de vetos do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. O governador Ibanez Rocha diz que acho que não devemos mexer muito na configuração da cidade, fecha aspas aí, abre e fecha aspas para o que disse o governador. Controverso, o projeto de lei que modifica o ornamento da capital será sancionado na segunda-feira. Aqui em destaque, a manchete do dia do Correio Brasiliense diz que o Brasil marca posição em crise diplomática. Em um novo comunicado, o país cobra as atas de votação na Venezuela e também aí expulsa de embaixadora da Nicarágua. Aí a turbulência política que se instalou na América Latina tem novos capítulos. Em um comunicado junto com governos do México e da Colômbia, o Brasil diz considerar fundamental a apresentação dos resultados das eleições na Venezuela, realizada no último dia 28 de julho. A líder oposicionista Maria Corina Machado, esta que está na foto, alertou para uma migração de até 5 milhões de venezuelanos, caso Nicolás Maduro permaneça no poder. Para completar o cenário polarizado, o Brasil expulsou a embaixadora nicaragüense de Brasília em resposta a um gesto equivalente do ditador Daniel Ortega lá na Nicarágua. Também em destaque, falando sobre política, é que o presidente Lula pede cautela com eleição no Congresso. O presidente recomendou a atenção aos seus ministros para que o governo não saia prejudicado na disputa. O chefe do executivo descartou mudanças aí na equipe dos ministérios. Aí ele descartou uma possível mudança aí nos titulares das pastas. Também em destaque aqui é o almoço debate com um grupo que reuniu o governador Ibanez Rocha lá do Distrito Federal e também o presidente do Sistema Fé Comércio, que anunciou a ampliação de setores aí dos serviços, do comércio e do turismo. Em destaque aqui são também as Olimpíadas de Brasília para Paris. O medalhista de bronze no taekwondo, Edival Pontes, o Netinho, teve passagem pelo DF, ele treinava Itaguatinga. Aqui na área do vôlei, o destaque aqui são para as jogadoras, as atletas Ana Patrícia e Duda, que comemoram aí a vitória sobre a Austrália no vôlei de praia. Raça, força e emoção, o esporte brasileiro mostrou que reúne condições para alcançar a glória olímpica, falando aí sobre a dupla Ana Patrícia e Duda, do velocista Alisson dos Santos e da ginasta Bárbara Domingos, que disputaram as finais em suas respectivas modalidades. Também em destaque aqui é o foco no sedentarismo infantil, uma entrevista no CB Poder com o médico e educador físico Luciano Lourenço. Ele afirmou e alertou sobre o uso excessivo das telas por crianças e adolescentes. E na sexta-feira aqui, os destaques para o final de semana são os novos sabores entre os espaços gastronômicos que movimentam a Asa do Norte aqui. Está em destaque uma pizzaria os donos garantem produtos de altíssima qualidade. Também as favas contadas sobre o setor de alimentos que discute o futuro e os sons da noite. Caetano e Bethânia chegam em novembro lá em Brasília. São esses os destaques aqui no Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor econômico, Celi? Olimpíada. Temos Olimpíada, Amanda. O brasileiro Edival Pontes venceu a luta pela medalha de bronze no taekwondo, categoria até 68 quilos. Documentários. Quase todos os filmes oficiais das Olimpíadas estão disponíveis com legendas no site do COI. COI é Comitê Olímpico Internacional. E na televisão, a minissérie Um Beijo do Gordo, da Globoplay, em 4 episódios, lembra a trajetória do multiartista Jô Soares.
E nesta foto ele aqui com a Cláudia Raia, ela ainda bem novinha. No Valor Econômico, a manchete é uma matéria sobre o setor de biocombustíveis está investindo 42 bilhões de reais com esse impulso da transição energética de combustíveis fósseis poluentes para combustíveis de energia limpa, eólica, solar, hidrogênio verde. O movimento é liderado pelo etanol de milho, não é o etanol feito da cana-de-açúcar, é pelo etanol que é tirado do milho, com 15 bilhões e 800 milhões de reais. Valores se referem apenas a aportes em estruturas industriais, é só para montar as indústrias e não incluem a área agrícola. Os projetos estão espalhados nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul e devem ser concluídos até 2026. Mais riqueza e mais impostos arrecadados para esses estados que vão ser beneficiados com esses empreendimentos. A outra chamada de capa, Petrobras tem prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre. E esse resultado foram, o jornal Valor Econômico diz, são fatores extraordinários como a desvalorização do real frente ao dólar e provisão envolvendo acordo tributário com o Ministério da Fazenda impactaram o lucro líquido sem efeito sobre o caixa e o patrimônio da empresa. Informação da própria Petrobras. Brasil expulsa a embaixadora da Nicarágua. Esse senhor dessa foto é o Marcelo Trindade, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o advogado de grandes disputas societárias. O Marcelo Trindade começa a planejar a sua saída gradual do dia a dia do escritório, do dia a dia do trabalho. Ele diz: quero escrever livros sobre direito, artigos e aproveitar um pouco a vida. Acho que tem vocação para ser jornalista. A Câmara Federal debate o projeto de lei do devedor contumaz. Com a expectativa de retomada dos trabalhos na Câmara, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, representantes do setor empresarial e o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, se reuniram ontem, lá em Brasília, para tratar do projeto de lei do devedor contumaz. Aqui no Ceará chama de velhaco. Apresentado pelo Executivo, o PL 15/24 é uma prioridade da equipe econômica e está sobre a relatoria do parlamentar, do Danilo Forte. O Danilo Forte é o coordenador de campanha do capitão Wagner a prefeito de Fortaleza. Aí como é que vai conciliar essa atividade nos próximos 45 dias e relatando um projeto lá na Câmara Federal? Então está sobre a relatoria do Danilo Forte, que antecipou pontos do seu parecer. A ideia é votá-lo na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Federal no dia 26, agora no dia 26. E dia 16 de agosto começa a campanha de rua
dos candidatos a prefeito, Brasil afora, e também em Fortaleza. O projeto de lei cria, de um lado, uma espécie de tratamento VIP para empresas que cumprem as regras, que pagam direitinho as suas dívidas. Do outro, tira do mercado aquelas empresas que fazem da sonegação um modelo de negócio. Os devedores contumazes, muitos ligados ao crime organizado. O Google e a Meta, que é dona do Facebook, a Meta, direcionam anúncio a menores de idade. A empresa de buscas trabalhou em um projeto de marketing para a Meta, criado para ter como alvo usuários do YouTube de entre 13 a 17 anos de idade. Também é destaque da capa do Valor Econômico, o debate de ontem, feito pela Bandeirantes, TV Band, em São Paulo. E também diz que o Nunes, Ricardo Nunes, atual prefeito, e o Boulos lideram em São Paulo numa pesquisa do Datafolha. O Boticário, a empresa Boticário, planeja investir 3,34 bilhões de reais. É destaque também na capa as Olimpíadas de Paris. A dupla do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, vai enfrentar as canadenses na disputa pelo ouro. Vai ser hoje, às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Na quadra, as brasileiras vão disputar o bronze contra Turquia amanhã. E por último, Amanda, é uma matéria dizendo que a base de cálculo do PIS/COFINS, uma liminar obtida pelo Sindicato das Empresas de Turismo no estado de São Paulo, exclui esse imposto, o PIS/COFINS, da própria base de cálculo dos dois tributos. É com você. Nas páginas internas agora de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro que foi destaque na capa também, diz que o Brasil precisa denunciar a repressão na Venezuela. Presença de inspetores internacionais de direitos humanos é urgente para coibir o número escandaloso de abusos. O segundo editorial fala sobre as mudanças no financiamento do Minha Casa Minha Vida, que desperta preocupação ao diminuir a atratividade dos imóveis usados. O governo incentiva a construção de novas periferias. Também em destaque na área da política é o alerta para as campanhas que o presidente Lula adverte sobre a atuação os seus ministros, ele advertiu os seus ministros sobre a atuação nas eleições e na sucessão do Congresso para que não haja um racha na base. Foi feita ontem uma reunião ministerial entre o presidente Lula e os ocupantes da esplanada, em que o presidente demonstrou uma certa preocupação com a possibilidade tanto de as eleições municipais quanto a disputa no Congresso Nacional provocarem umas fissuras na base aliada e afetarem o funcionamento do governo. Os partidos que integram sua gestão vão se enfrentar em diversas capitais em outubro, e na sucessão da Câmara, os principais candidatos buscam o apoio do Palácio do Planalto. Aqui o presidente Lula e alguns dos seus ministros. O jornal Globo traz quais são os principais embates. Diz que o União Brasil, que ocupa 3 ministérios, o de desenvolvimento regional, o do turismo e das comunicações,
eleições só vai estar na mesma aliança que o presidente Lula, que o PT, nas eleições em Recife, onde ambas as siglas apoiam a reeleição de João Campos, e também em São Luís, onde ambas as legendas apoiam a candidatura de Duarte Júnior, ambos aí, João Campos e Duarte Júnior, do PSB. Aqui em Fortaleza, o União Brasil e o PT são rivais. O União Brasil é o partido do Capitão Wagner e o PT tem o postulante à prefeitura com o nome de Evandro Leitão. Da mesma forma, o PP, que é o partido do ministro dos Esportes, o André Fufuca, vai estar na mesma aliança que o PT em São Luís e em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, o PP apoia o candidato petista Evandro Leitão. Em outras 24 capitais, incluindo aí grandes colégios eleitorais como São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros, o PP vai rivalizar com o PT nas eleições municipais de outubro. Sobre o Republicanos, que é o partido do ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, né, que é do Republicanos, são apenas 3 cidades onde há aliança com o PT, sendo elas Recife, aqui Fortaleza e também em Rio Branco. Aí vai haver essa aliança entre PT e Republicanos. No MDB, que é o partido do ministro Jader Filho, do Ministério das Cidades, ele vai apoiar o correligionário lá em Belém, Igor Normando, e também vai apoiar aqui pelo PT, vai apoiar aqui em Fortaleza o candidato Evandro Leitão. Também em destaque é o PSD, que é o partido do ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, que é ex-senador por Minas Gerais. Ele apoia o atual prefeito e também vai apoiar aqui a candidatura de Evandro Leitão, uma dobradinha entre o PSD e o PT, que tem aqui o PSD como candidata a vice aí pelo partido de Evandro Leitão, a Gabriela Aguiar é do PSD e vai compor a chapa do Evandro Leitão, que é do PT. Também na política, agora falando de São Paulo especificamente, sobre a pesquisa Datafolha, que diz que Nunes e Boulos empatam na liderança no primeiro turno. Também em destaque é sobre as eleições ainda em São Paulo, a rejeição a prefeito fica abaixo dos índices dos principais rivais. Boulos, Datena e Marçal registram as maiores taxas, também segundo essa pesquisa Datafolha. Outros destaques aqui na área da política é que a Casa Civil resiste à PEC da segurança pública, essa PEC que é defendida por Ricardo Lewandowski, a proposta para ampliar a atribuição federal na área é criticada pelo potencial impacto orçamentário. Também em destaque aqui é que o governo reage à oposição e isenta de imposto de renda às premiações olímpicas. A medida editada por Lula já passará a valer para os atletas dos Jogos de Paris das Olimpíadas deste ano. Outro destaque é que após um ano, o ministro Alexandre de Moraes solta o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que agora passará a usar uma tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por supostamente ter dificultado o trânsito de eleitores em redutos petistas durante as eleições durante o segundo turno das eleições de 2022, a defesa do ex-diretor alegou que ele não oferece risco às apurações por já estar aposentado. Também em destaque aqui sobre a polícia, é que a Polícia Federal diz que relógio do presidente não tem impacto no caso Bolsonaro, falando sobre a decisão do Tribunal de Contas da União de fazer com que o presidente Lula permaneça com o presente que ganhou lá no seu mandato em 2005. Ainda falando sobre política, é que o ministro do STF, Flávio Dino, cobra divulgação dos patrocinadores das emendas de comissão. Na modalidade PIX, o ministro do STF autorizou a continuidade das transferências para as obras que já estão em andamento.
Pelo Brasil, são os doutores de direita, aqui os destaques para os candidatos apoiados por Bolsonaro, que são eleitos para presidir o Conselho Federal de Medicina. Na área aqui, ainda pelo Brasil, falando sobre os indígenas que têm mais crianças sem registro de nascimento, o problema se mantém entre os povos originários, mesmo com os avanços em relação ao censo de 2010, aponta o IBGE. Também em destaque agora na área da economia, é sobre a produção antecipada, a cais flutuante, sobre a tática de guerra em relação a uma seca que pode ocorrer nos rios da Amazônia. A indústria adota ações preventivas contra o efeito na seca da bacia amazônica, mas o frete deve subir. Aqui os mapas apresentados pelo jornal Globo mostram como são os transportes na região, aqui pela cabotagem que sai do Rio Madeira, lá em Porto Velho, o transporte marítimo na costa de um mesmo país, né, o que significa a cabotagem, os navios que portam contêineres levam cargas partindo do porto de Manaus pelo Amazonas até o mar e rumam ao sul, parando nos portos das costas brasileiras. Aqui saindo de Manaus, por exemplo, tem esse transporte marítimo, inclusive, passa aqui pelo porto do Pecém, aqui no Ceará, né? E essa seca na bacia amazônica, inclusive, pode afetar as operações no porto do Pecém, aqui na região do Ceará. Também em destaque na economia é a Caixa, que começa hoje a distribuir os 15,2 bilhões nas contas do FGTS. O Conselho Curador do Fundo aprovou ontem a liberação para os trabalhadores de parte do lucro obtido com recorde sucesso no ano passado. Também o destaque aqui é a Petrobras, que foi a manchete de hoje, que tem prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre. Esse é o primeiro resultado da gestão de Magda Chambriard e a empresa não registrava perdas desde o terceiro trimestre de 2020. O desempenho da estatal foi afetado por um acordo tributário entre a empresa e o governo federal e também a alta do dólar, e a estatal vai distribuir 13,5 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Na área de tecnologia, em acordo secreto, o Google e a Meta miram adolescentes. O YouTube vinculava vídeos no Instagram. O projeto teria ignorado as regras da gigante de buscas sobre as exposições online de menores. Também a Receita quer cobrar imposto de renda de aluguéis pelo Airbnb. O fisco estuda essas medidas. O setor hoteleiro reclama da sonegação por usuários que têm imóveis em plataformas e diz que a concorrência é desleal. Também em destaque é o dólar comercial, que recua 0,9% e retorna ao patamar abaixo de R$ 5,60. Outros destaques aqui são sobre os bloqueios do orçamento do governo federal, que deve afetar a farmácia popular e o auxílio gás. O programa que distribui medicamentos de uso contínuo à população amarga um corte de 1,7 bilhões. No entanto, a parte do Ministério da Saúde afirma que a distribuição dos medicamentos não será afetada, porque há uma reserva para conter essa perda. E com relação ao benefício para a compra de botijão, o Ministério do Desenvolvimento Social afirma que, se for preciso, fará um remanejamento dos recursos. Também a Câmara deve retomar na semana que vem, o projeto de devedor conto mais. A proposta é prioridade na Receita e o setor produtivo ainda pede mudanças. Também em destaque aqui pelo mundo são as eleições na Venezuela, sobre a nova onda migratória, que a crise no país acende alerta na região, que se prepara para um êxodo 2.0. Também em destaque pelo mundo são os países que pedem que Maduro respeite os direitos humanos. Lula
decide expulsar embaixadora da Nicarágua. Nos Estados Unidos, Trump e Kamala concordam sobre data do primeiro debate, aí o primeiro embate entre os dois. O duelo está previsto para o dia 10 de setembro. O ex-presidente promete uma transição pacífica se a eleição for honesta. Também em destaque aqui, pela saúde no Brasil, mais conectados, o Telesaúde leva atendimentos a regiões remotas e amplia a capacitação em UTIs. Aqui, a ministra da Saúde, no lançamento do SUS Digital, que promoveu mais de 4 milhões de ações. São esses os destaques que a gente tem internamente no Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Oceli? No Estadão, Amanda, eu começo com a coluna. E a nota principal é sobre a soltura da prisão de Silvinei Vasquez. Segundo a nota, esta soltura pelo ministro Alexandre de Moraes é insuficiente para melhorar a relação do STF, do Supremo Tribunal Federal, com a oposição. Diz o seguinte: a decisão do ministro Alexandre de Moraes para soltar o ex-diretor-geral da Polícia Federal, na época, ele era diretor-geral na época do Bolsonaro, o Silvinei Vasquez, é insuficiente para melhorar a relação do Supremo Tribunal Federal com a oposição no Senado. Abre aspas. Feliz pela soltura do Silvinei, mas isso não afasta os excessos praticados pelo STF contra muitos brasileiros. Há condenações e penas absurdas, e isso tem que cessar. Fecha aspas, disse a coluna o líder da oposição no Senado, o senador Marcos Rogério, que é do Partido Liberal, do partido de Bolsonaro. Ele disse isso em referência aos presos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que os vândalos quebraram, destruíram as sedes dos três poderes. O parlamentar deixa claro que manterá a pressão para votar pautas que freiam os poderes do Supremo, como o estabelecimento de mandato fixo para os magistrados e a proposta que impõe limites a decisões monocráticas, decisões individuais dos ministros. Como mostrou a coluna, parlamentares pressionaram a Corte, que é o STF, pela soltura. Ainda se chama de corte. Corte é do tempo do Império, essa palavra, expressão, a corte. Mas ainda se fala em corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaristas se reuniram com Alexandre de Moraes e conseguiram autorização para visitar Silvinei. O ex-diretor foi preso em agosto do ano passado. Hoje ia completar 1 ano que ele estava preso. Aí ontem, o Alexandre de Moraes mandou soltá-lo. Ele foi preso no âmbito da operação da Polícia Federal, que apura o suposto uso da máquina pública para interferir no segundo turno das eleições de 2022 em prol da vitória de Jair Bolsonaro. Na página de editoriais, o primeiro diz o seguinte: a lei e a vergonha na cara. O TCU, o Tribunal de Contas da União, decide que não há lei que impeça um presidente da República de embolsar presentes caríssimos recebidos de governos e empresas. Diz o editorial. Ora, para isso não é preciso uma lei, basta
ser decente, basta ter vergonha na cara. O outro editorial do jornal O Estadão, desta sexta-feira, dizendo que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que é o atual, desperta de um sono profundo. Quase 4 anos após o Congresso criar as emendas parlamentares via Pix e direcionar bilhões de reais em recursos para os estados e municípios sem transparência, o PGR, enfim, percebeu que isso é inconstitucional. Artigos. O primeiro artigo é do sociólogo Simon Eschartman, Saúde e Morte das Democracias. Ele escreve: não é saudável que os governos não consigam desenvolver políticas efetivas para lidar com a baixa produtividade, com a desigualdade, educação, pobreza, violência e deterioração ambiental. Segundo artigo é do economista Roberto Luiz Troster, Festa dos Economistas. Mais do que déficit fiscal, há um déficit de sonhos que os economistas têm que cobrir. Temos que pensar em mágicas. Nas páginas de política, a primeira é sobre o debate de ontem, promovido pela Band, TV Bandeirantes, em São Paulo. No primeiro debate, diz o jornal, tem Ricardo Nunes como alvo principal, ele é o atual prefeito pelo MDB e candidato à reeleição, e momentos de baixo nível. Encontro organizado pela Band reuniu os 5 candidatos mais bem colocados nas pesquisas. O prefeito fica na mira de adversários. Marçal e Datena concentram os ataques em Ricardo Nunes. Polícia Federal prepara regras para blindar órgãos de interferência do Planalto. Lula pede a ministros pacto de não agressão. Isso foi ontem de manhã, na reunião do Lula com todos os seus ministros. Lula diz a ministros que vai devolver o relógio Cartier, R$60 mil, que ele ganhou em 2002. Na área internacional, o Brasil decide expulsar a embaixadora da Nicarágua do Brasil em retaliação ao presidente Daniel Ortega. Lula reage ao ditador nicaragüense, que até bem pouco tempo era considerado um aliado histórico, que havia ordenado, o Ortega havia ordenado a expulsão do embaixador brasileiro em Manágua, capital da Nicarágua. Países querem que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas na Venezuela, as atas eleitorais. E esse pedido são dos 3 países, o Brasil, o México e a Colômbia, que ontem assinaram uma nota conjunta. Nos Estados Unidos, o Trump desafia Kamala para mais 3 debates. O primeiro, ele não foi. Áustria detalha planos de ataque durante show de Taylor Swift. Polícia busca líder catalão que retornou a Barcelona e fugiu. No Brasil, nas páginas de Brasil, a primeira matéria é Programa de Recuperação de celular roubado. Esse programa é lá do estado do Piauí, vai integrar estratégia federal.
O Tribunal de Justiça de São Paulo dá aval a indulto do ex-presidente Bolsonaro para policiais militares que participaram lá do massacre de Carandiru. E esse massacre foi uma invasão que os policiais fizeram nessa penitenciária chamada Carandiru. Foi no dia 2 de outubro de 1992 e terminou com 111 mortos. Com mais que o dobro de alunos em 10 anos, a INSPER, a Faculdade INSPER, inaugura novo prédio em São Paulo. Lei paulista pune alunos e instituições por trote violento. Região sul do país pode ter chuva congelada e neve. NASA admite que astronautas presos no espaço podem voltar só em 2025. Cobertura das Olimpíadas de Paris. No taekwondo, Netinho aproveita chance e conquista o bronze. Ana Patrícia e Duda vão disputar o ouro. Bárbara Domingos leva Brasil à sua primeira final em ginástica rítmica. Premiações em dinheiro vão ficar livres do imposto de renda. Uma decisão anunciada ontem pelo governo do presidente Lula. Em Goiás, pela Copa do Brasil, São Paulo fica no empate, sem gols, e o Goiás avança. Ex-aluna de Harvard usa lições de finanças e ganha ouro no ciclismo. Caderno de Economia e Negócios. Receita quer cobrar imposto de renda de quem aluga imóvel via essa plataforma Airbnb, BNB, mas não tem nada a ver com o Banco do Nordeste do Brasil. É uma plataforma virtual que as pessoas alugam imóvel em qualquer canto do Brasil, tudo virtualmente. Paga virtualmente, faz o contrato virtualmente, e agora o governo viu esse filão que está crescendo e quer cobrar imposto de renda por esse serviço que hoje essa receita não é declarada. Mais afetado por cortes, o programa Farmácia Popular vai perder 1 bilhão e 700 milhões este ano, por causa do corte nas despesas de 15 bilhões no total, 15 bilhões de reais que o governo quer fazer. Tudo para que no final do ano não ultrapasse o déficit zero. Receitas e despesas empatem. A Caixa Econômica Federal começa hoje a distribuir o lucro do FGTS do ano passado. Essa matéria é a manchete de capa do jornal O Povo, jornal cearense, que lemos anteriormente. Contratação pode ter trava para aposentado. A empresa Boticário anuncia investimento de 3,3 bilhões até 2022 e também anuncia a construção de uma nova fábrica. Petrobras registra prejuízo de 2,6 bilhões. É o primeiro desde 2020. Companhia vai pagar 13,57 bilhões de reais em dividendos. E por último, Amanda, é a manchete do caderno de Cultura e Comportamento. Um monstro, mas com pinta de galã.
o cinema, é o filme chamado Armadilha. O ator Josh Hartnett interpreta um serial killer matador em série. Ele interpreta um serial killer à procura de uma rota de fuga num show da dívida pop que sua filha idolatra. É com você. Nas páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque é na área de opinião na charge do dia, que mostra e que fala sobre a transparência das emendas parlamentares. Aqui na imagem, o ministro Flávio Dino, do STF, também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e aqui um pequeno pássaro que pergunta transparência. Aqui o que funciona mesmo é a teta do gasto. Aqui uma representação de um parlamentar, acredito que seja do senador, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aqui o Tesouro Nacional sendo a vaca de onde tiram aí as emendas parlamentares, e alguns exemplos aqui como as emendas individuais, as de bancadas por comissão e as emendas de relator. Na área editorial, Lula adulou o ditador e agora colhe vexame. Para o governo, prostrado anti-fraude eleitoral, ante a fraude eleitoral, o remédio é tratar pelo nome ditadura o regime de Maduro e atuar por transição para a democracia. O segundo editorial fala da era Putin 25, a história da Rússia no século 21 é inseparável do autocrata Vladimir Putin, que completa nesta sexta-feira um quarto de século à frente da Rússia e que incita a polarização da Guerra Fria. Também em destaque agora na área da política, na coluna Painel, Guilherme Seto hoje escreve sobre a Comissão de Ética Pública da Presidência deve pautar em breve a votação de um processo que apura se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria cometido conflito de interesse por manter empresa do exterior, uma offshore, enquanto ocupa o cargo de presidente do BC. Mostrou aqui a coluna Painel que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou na quarta-feira, ou seja, na quarta-feira desta semana, por unanimidade, uma liminar obtida pelo economista para impedir o andamento do processo na comissão. Também na área de política, os destaques aqui na Folha de São Paulo é sobre as eleições no município de São Paulo, que Nunes e Boulos lideram, Datena e Marçal empatam em terceiro, aponta a pesquisa Datafolha. Também em destaque na área da política em São Paulo é que a aprovação de Nunes oscila 5 pontos para baixo e fica em 26%. Os índices consideram a atual gestão do prefeito de São Paulo irregular. Eles alcançam aí esses índices 47% e 22% reprovam a gestão do prefeito. E sobre essa questão aí de rejeição ou aprovação, Boulos, Datena e Marçal são os pré-candidatos mais rejeitados em São Paulo. Também em destaque aí em São Paulo é que o prefeito Ricardo Nunes virá alvo de rivais em debate com Marçal agressivo, aliança instável entre Boulos e Datena, e Tabata, que está isolada, marcam o evento aí de debate em São Paulo. Também, presidente do partido de Marçal diz em áudio ter ligação com o PCC. A conversa foi gravada em fevereiro e o presidente do partido nega vínculo com facção. Ainda na política, o ministro Alexandre de Moraes solta ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal após quase um ano em prisão preventiva. Sidney Vasquez, que é investigado por suspeitas de usar os recursos da PRF nas eleições de 2022, precisará usar tornozeleira eletrônica. Também aqui em destaque é o presidente Lula, que diz que devolverá relógio que ganhou aí durante o seu primeiro
primeiro mandato e critica Bolsonaro. Também a Polícia Federal diz que a decisão do TCU sobre manter com o presidente Lula o presente que ele recebeu não afeta o caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também na área da política, Marcelo Augusto Gonçalves, que escreve, que foi capa aí também da Folha de São Paulo de hoje, é que o Brasil é frouxo com Maduro. No Brasil, o Congresso ameaça retaliar a gestão Lula após a ofensiva da PGR e do STF. O deputado diz que suspenderá voto do orçamento até que esclareça-se as metas. Também aqui em destaque a reunião do presidente Lula com seus ministros, que libera apoio de ministros em eleição, mas sugere evitar ataques. Pelo mundo, aqui a manchete do dia de hoje, aqui na Folha de São Paulo, são os dados que mostram a vitória de González na Venezuela, afirma essa missão internacional Carter Center. A organização diz à Folha de São Paulo que o chavismo impregnou as instituições do Estado como o poder eleitoral. Também aí falando sobre a política externa e a relação com o Brasil, é que Lula reage a Ortega e expulsa a embaixadora da Nicarágua. Nos Estados Unidos é a comemoração, aí, entre aspas, dos 50 anos que Nixon renunciava por falta de apoio improvável hoje. O ex-presidente dos Estados Unidos abriu mão do cargo em face de um impeachment no Congresso após o escândalo de Watergate. Também em destaque nos Estados Unidos é que Trump convoca jornalistas e reclama da cobertura de Kamala na imprensa. Outros destaques pelo mundo é que Putin vive auge do poder, aos 25 anos aí à frente do Kremlin. O presidente transformador, ditador para críticos, enfrenta o paradoxo das suas forças. Também falando sobre a Rússia, combates continuam pelo terceiro dia após ataque surpresa na Ucrânia, no sul da Rússia, aí falando sobre a guerra da Ucrânia também. No mercado, o destaque é sobre o bloqueio de 15 bilhões no orçamento que atinge a farmácia popular e o auxílio gás. Os programas que beneficiam os mais pobres sofrem cortes após ministérios terem que travar suas despesas. Ainda na área da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala de incertezas e compromissos com a redução aí do déficit fiscal. Ele falou isso em reunião com os ministros do governo Lula e com o presidente. Também em destaque aqui são na área da economia, mais de 1.000 unidades do Minha Casa Minha Vida podem ter a sua seleção suspensa. A pasta do Ministério das Cidades congelou 2,1 bilhões em despesas e a medida tem um potencial de causar ruídos no Congresso. E por fim aqui é André Roncaglia, que escreve, ele que é professor de economia na Unifesp, escreve que a Lei Maria da Penha e a Caixa Preta da Família Tradicional. Economista feminista desvela as raízes econômicas da violência doméstica. São esses os destaques internos da Folha de São Paulo de hoje, ou seria o que a gente tem no Povo? Jornal Povo, a gente começa com a matéria de uma votação lá em Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, na Câmara Municipal. Poluição sonora gera imbróglio entre empresários, donos de restaurante, e os moradores da vila. A Câmara aprovou manutenção do veto do prefeito em alguns artigos do projeto de poluição sonora. A decisão, a votação, ocorreu na quarta-feira, na Câmara de Vereadores. A votação desse veto do prefeito ao projeto que já tinha sido aprovado na Câmara. A votação contou com protesto de músicos, baristas, donos de bares e representantes da classe empresarial, que apresentaram cartazes com frases a favor do veto parcial, a fim de evitar que as casas de entretenimento, que lá são muitas casas,
ruas inteiras de casas de bares e restaurantes, fossem obrigadas, os empresários fossem obrigados a mudar a sua estrutura acústica do seu negócio, do seu bar, do seu restaurante, devido ao som alto. E isso a pedido, os moradores que pediram a Câmara aprovou o projeto, o prefeito vetou esse artigo, voltou para a Câmara e a Câmara manteve o veto do prefeito. Portanto, os empresários, donos de restaurante da Vila de Jericoacoara, não vão ser obrigados a fazer nenhuma modificação na estrutura acústica do seu estabelecimento, porque agora não é mais lei. Estão livres de fazer essa despesa em prol dos moradores da vila. É destaque no jornal O Povo sobre as Olimpíadas de Paris, no lançamento de dardo, o Luiz Maurício fica em 11º colocado na final. Na maratona aquática, a Ana Marcela fica em 4º lugar. A dupla Isaquias e Jaque chegam em último lugar na canoagem dos 500 metros. Tem outra matéria que foi assinada ontem, a isenção de impostos para os valores recebidos nas premiações dos atletas feito pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico do Brasil. Outra matéria, sede do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará é reinaugurada aqui em Fortaleza. Outra matéria, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, ele é o Silvinês Vasques. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou ontem a soltura do ex-diretor da Polícia Federal, mas ele vai continuar com tornozeleira na canela, que hoje, pelo menos aqui em Fortaleza, é um acessório muito comum a gente encontrar na rua pessoas de calção e com a tornozeleira, aquele objeto eletrônico preso na canela. É muito comum a gente ver isso nas ruas de Fortaleza. A charge do Cleiton é a cara aqui do leão, o leão que representa a Receita Federal, né? O leão aqui com a cara de furioso, pregando aqui numa árvore a medida provisória, prêmio de medalhistas olímpicos estão isentos do imposto de renda. Na coluna vertical, a nota principal é guerra judicial tem largada em Fortaleza nesse início de campanha eleitoral para a prefeitura da capital. Em uma das primeiras ações do tipo protocoladas entre uma candidatura e outra, o PL de Fortaleza, o Partido Liberal, entrou com representação contra Evandro Leitão, do PT, e Gabriela Aguiar, do PSD, e o presidente Lula, por campanha eleitoral antecipada. Na ação, o partido, o PL, questiona a convenção partidária que lançou no último sábado a chapa de Evandro e Gabriela para a Prefeitura de Fortaleza. Na ação, o PL questiona tanto falas de Lula no evento que teriam pedido explícito de votos para o candidato petista, quanto o uso do Centro de Formação Olímpica, o CFO, para a realização do ato. Na prática, a ação espelha representação semelhante que teve André Fernandes, do PL,
também candidato a prefeito, como alvo e gerou uma multa contra o André Fernandes de R$15 mil imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral. A ação do MP, do Ministério Público, no caso aí dos 15 mil contra o André Fernandes, o autor da ação foi o Ministério Público Eleitoral, mirava ato realizado em maio, não, foi em abril, foi no dia 11 de abril, quando Jair Bolsonaro veio a Fortaleza para lançar a pré-candidatura de André Fernandes a prefeito de Fortaleza, lá num evento no ginásio esportivo Paulo Sarazate. Aliados de Evandro afirmam que a convenção do Evandro Leitão, os aliados de Evandro Leitão do PT, afirmam que a convenção partidária tem caráter diferente de atos como o realizado por André Fernandes no lançamento da sua pré-candidatura, sendo voltada esse ato de sábado, a convenção partidária, sendo voltada para a própria militância e filiados da federação, que é formada pelo PT, PCdoB e PV. A Justiça, no entanto, vai dar a palavra final. Ou, em outra linha, o União Brasil, de Fortaleza, que lançou candidato o ex-deputado federal Capitão Wagner para a disputa aqui pela Prefeitura de Fortaleza, entrou com ação contra o prefeito José Sarto, do PDT, candidato à reeleição, e a denúncia é por suposta propaganda eleitoral irregular. Na acusação, o União Brasil diz que o prefeito está impulsionando conteúdo eleitoral mascarado de ação da prefeitura, de ação da gestão. Isso em redes sociais que já teriam oficialmente rejeitado fazer propaganda política para a eleição deste ano. A foto da coluna é do candidato George Lima, candidato lançado de última hora a prefeito de Fortaleza. George Lima, do Solidariedade, ele é ex-deputado estadual, foi acusado ontem por vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza. Os vereadores primeiro foi o Márcio Martins, do União Brasil, e depois foi o Adail Júnior, do PDT. E acusaram o vereador de ser uma espécie de Padre Kelmon, local, aqui de Fortaleza, em referência ao candidato do PTB, que se lançou na eleição presidencial de 2022. Na época, esse Padre Kelmon, Padre Fake, era acusado de ter sido lançado apenas para atacar os adversários do então candidato Jair Bolsonaro. George Lima, no entanto, rejeita a comparação. Ele diz: sou independente e represento uma decisão do meu partido. O candidato diz lamentar o baixo nível dos críticos e diz que sequer mencionou outro candidato. Sobre esse assunto, sobre essas falas dos vereadores Márcio Martins e Adail Júnior, você pode encontrar essa matéria nas páginas aqui dentro do blog do Edson Silva. É uma matéria escrita pelo jornalista Miguel Martins e diz: aliados de Wagner, no caso do Wagner é o Márcio Martins, e de Sarto, no caso o Adail Júnior, que é do PDT, chamam o candidato George Lima de Padre Kelmo de Fortaleza. Mas vamos voltar para as páginas internas do jornal O Povo. A reportagem de hoje é sobre governança, une economia de impacto e ações ESG. Nas páginas de política, o presidente do PRTB, isso lá de São Paulo, afirma em áudio ter ligação com chefes de facção criminosa
E lá quem manda, a facção criminosa preponderante, é o PCC, Primeiro Comando da capital. Ontem houve reunião na Câmara Municipal de Fortaleza da CPI para apurar a CAGES. E a CPI aprovou a convocação da companhia, da CAGES, para prestar esclarecimento sobre maus serviços prestados aos clientes. PL, Partido Liberal de Fortaleza, indicaria vice de Wagner, mas recuou após André Fernandes apelar a Bolsonaro. Após as convenções, candidaturas de direita foram confirmadas, mas com sinal verde de aliança. E essa matéria do correspondente do jornal O Povo em Brasília diz que o presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, e o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, se encontraram em Brasília na segunda semana do mês de julho para as tratativas que envolveriam a troca de apoio entre outros municípios considerados prioridade para o PL. O dirigente do partido, o capitão Wagner, inclusive se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e as conversas foram mantidas como boas para a União Brasil. O que é que queria a União Brasil Nacional? Queria que o PL convencesse André Fernandes a desistir da candidatura própria e fosse vice do capitão Wagner. Estava quase tudo certo entre o Antônio Rueda, do União Brasil, e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL. Aí o menino soube disso, o André Fernandes soube disso, e foi conversar com o Jair Bolsonaro. Na matéria disse que ele chorou, o André Fernandes chegou a chorar, e disse: Bolsonaro, eu vou ficar desmoralizado lá em Fortaleza, faça isso não. Aí o Bolsonaro disse: não, então você vai ser o candidato. Vai ser o candidato. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as reuniões em Brasília teriam conseguido convencer o ex-presidente colocando questões nas negociações, como liderança em pesquisa, rejeição e maior possibilidade de vitória, teses favoráveis ao capitão Wagner. Com isso, o PL apoiaria o candidato do União Brasil e já teria o nome para vice, sendo ele o da vereadora Priscila Costa, indicada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Michele queria que a vice do capitão fosse a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. O acordo, então, foi desfeito, esse pré-acordo, né, foi desfeito após conversa de Bolsonaro com o próprio André Fernandes, quando o parlamentar chegou a se emocionar e afirmou que ficaria desmoralizado com essa situação. O Rogério Marinho, que é secretário-geral do PL, nacional do PL, e líder da oposição no Senado, afirmou em julho ao jornal O Povo que a pré-candidatura de André estaria definida. Ele, porém, ressaltou que as siglas estarão com certeza juntas em eventual segundo turno. Justiça proíbe divulgação de pesquisa para a Prefeitura de Fortaleza. Isso foi ontem já, no começo da noite. A pesquisa é do Instituto Intel, Atlas Intel, que dando empate técnico com todos os candidatos, os 4 candidatos, todos juntos. Aí o União Brasil entrou na justiça pedindo para que a pesquisa não foi divulgada, mas acabou sendo divulgada pelo site Focus. E na hora da transmissão chega a ordem judicial e o site para de comentar a pesquisa que já tinha sido
divulgada. Ainda nas páginas internas do jornal O Povo, é uma matéria: quem é George Lima? Conheço o candidato do Solidariedade. E na coluna ao lado do jornalista Henrique Araújo também pergunta: quem é o Padre Kelmo de Fortaleza? Que os vereadores da Câmara Municipal estão dizendo que o Padre Kelmo local é o George Lima. Ontem, no debate da Band aqui em Fortaleza, estava mais perdido que segue em tiroteio. Nas páginas de Mundo, Brasil decide expulsar embaixadora da Nicarágua em retaliação ao presidente Daniel Ortega. Páginas de Economia, Ceará aumenta em 11% sua produção industrial no mês de junho. Mercado imobiliário do Ceará tem melhor período em 8 anos. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e secretário de Indústria, participa de adesão do Ceará a sistema de impacto. A cerimônia estava prevista agora para as 10h30 no Palácio da Abolição. FGTS vai distribuir 15 bilhões e 200 milhões de reais a trabalhadores. Essa matéria é a manchete de capa do jornal. Presidente do INSS minimiza impacto de cortes do BPC com pente fino a ser realizado pelo governo federal em 2025. Na área de cidades, a matéria dizendo que o Ceará reduz em mais da metade o número de crianças sem registro de nascimento, sem a certidão de nascimento, aponta o censo 2022 realizado pelo IBGE. Mais de 500 agentes vão reforçar a segurança e a mobilidade na caminhada Com Maria, que é realizada pela Igreja Católica aqui em Fortaleza. Essa caminhada é realizada todos os anos. Festival da Juventude no Ceará é aberto com aulão para o Enem. Golpe frustrado desviaria 9 milhões de reais de 612 servidores cearenses. Isso acessando, é um grupo que invadiu o sistema da CEPLAG, aqui do governo do estado. Editorial do jornal O Povo. Decisão do TCU que permitiu que o presidente Lula ficasse com aquele relógio que ele ganhou em 2002, um relógio Cartier no valor de 60 mil reais, vai favorecer mesmo o ex-presidente Bolsonaro, que ficou com as joias da Arábia Saudita, aqueles cordões de ouro, aqueles cordões de brilhante. Era para ser para o Estado brasileiro, para o representante do Estado brasileiro, e o Bolsonaro ficou para ele. E por último, é a capa do caderno de esportes, na briga pelo topo de virada. Ana Patrícia e Duda vencem australianas e levam o vôlei de praia brasileiro de volta a uma final olímpica. Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, a gente começa com os destaques na área da política em relação às relações exteriores, sobre a escalada de tensão entre o Brasil e a Nicarágua, porque o governo brasileiro expulsou a embaixadora do país centro-americano em reação a uma decisão da ditadura Ortega de mandar embora o embaixador brasileiro da capital do país. Desde o ano passado, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Nicarágua, entre as duas nações, estão congeladas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que é uma agressão fortuita ao padrão internacional, diz respeito a
embaixadas e aos embaixadores. Também a busca por uma solução na Venezuela, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ainda afirmou que o Brasil quer ser parte da solução e não parte do problema em relação à crise no país vizinho. Também na área da política, cautela com eleições no Congresso é o que orientou o presidente Lula em reunião com seus ministros. Ele pede prudência com a sucessão na Câmara e no Senado para que os seus posicionamentos não prejudiquem as pautas do governo. Também um dos temas que entraram aí nessa reunião com os ministros foi a PEC da segurança, que aumenta a competência do governo federal na segurança pública e especialmente no combate ao crime organizado. O chefe do Planalto, o presidente Lula, assegurou que não quer tirar a autonomia dos estados e que ouvirá antes os representantes aí também as propostas do Congresso. Outros destaques aqui na área de política, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve que a Nicarágua é um divisor de águas para a diplomacia de Lula. Na sua coluna, Denise Rutherberg diz que Arthur Lira vai ter que engolir porque os senadores começaram a análise da regulamentação da reforma tributária com disposição de alterar em parte o texto que foi aprovado pelos deputados. Quem conhece, na verdade, a forma de agir dos senadores afirma com todas as letras que o presidente da Câmara, Arthur Lira, terá que aceitar as mudanças. Isso porque, se não houver uma proposta que tenha o aval da Câmara, o Senado pode simplesmente segurar a análise da reforma e esperar o próximo presidente da Casa, tirando de Lira a chance de entregá-la totalmente votada. O que se diz entre alguns parlamentares que trabalham na reforma tributária é que a Câmara, e leia-se Lira, não pode querer ser a dona do texto. Também em destaque aqui na política e no judiciário é sobre a proteção para entrevistas ao vivo que o ministro do STF, Edson Fachin, propõe uma reformulação da tese que pune a imprensa pela publicação de calúnia ou falsidade em alguns entrevistados, e também o ministro do Supremo, Flávio Dino, que cobra comprovantes que o governo federal apresente todos os ofícios encaminhados pelos parlamentares para indicações ou priorização de autores. Pelo Brasil, o destaque é uma entrevista com Felipe Proenço, ele que é secretário de Atenção Primária à Saúde. Ele diz que queremos os médicos ligados à comunidade. Para o especialista, o programa de atendimento básicos às famílias alicerça todas as políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério, cuja meta agora é fazer com que os integrantes do Mais Médicos fiquem por mais tempo nos locais que atuam. Na área da economia, o destaque aqui é para a atuação dos senadores que divergem sobre PLs dos cassinos. Polêmico, o projeto de lei regulamenta os jogos de azar no país. Foi um debate numa sessão de um debate acalorado lá no Senado. Os que defendem a legalização argumentam que haverá um aumento de dívidas. Os contrários temem crimes de lavagem de dinheiro. Também pelo mercado, Amaury Segala, em sua coluna, escreve sobre a agenda ESG que perde força entre as empresas. Ele também fala sobre uma análise do Banco Itaú que prevê a taxa Selic, a taxa básica de juros, que ela chegue a 11,5%. Também em destaque é que o BNDES libera 8,5 bilhões de reais para as empresas gaúchas, e também em destaque aqui na coluna de Amaury Segala é a fala de Paulo Vanderlei, ele que é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, diz, abre aspas, achamos justos que os valores doados não sofram nenhum tipo de taxação para que cheguem integralmente aos astros das festas, os atletas olímpicos, fecha aspas, para o que disse aqui o presidente do comitê. Ainda na economia, sobre o mercado financeiro, processo da BB Asset
está em fase final. O inquérito deu origem à Operação Rabbit, que foi deflagrada na quarta-feira e está recebendo a defesa dos acusados. E por fim, pelo mundo, é sobre as questões aí na Venezuela. A oposição fez risco de migração recorde. A ex-deputada Marina Corina Machado alerta sobre a possibilidade de entre 3 e 5 milhões de pessoas abandonarem o país caso Maduro permaneça no poder. O Brasil, o México e a Colômbia cobram respeito ao direito democrático. E em Bangladesh, Nobel da Paz assume como premier interino. São esses os destaques internos hoje do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Primeira matéria do Valor Econômico, nas suas páginas internas, Amanda, é sobre na área internacional. O Brasil expulsa a embaixadora da Nicarágua, aqui do Brasil. Entidade propõe ampliar acesso do consumidor ao mercado livre de energia. E quem é essa entidade? É a Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores. Outra matéria dizendo que a venda de voos para, aqui é POA, mas é Porto Alegre. Venda de voos para Porto Alegre, lá para o aeroporto Salgado Filho, tem início hoje. FGTS vai repassar 15 bilhões e 200 milhões de reais a trabalhadores, que é a matéria que é manchete de capa do jornal O Povo. Migração pode explicar sumiço, entre aspas, de população no censo. Brasil se aproxima da meta de registrar todas as crianças de 0 até 5 anos, com a sua certidãozinha de nascimento em cartório, registrada em cartório. Indústria gaúcha tem alta recorde após os desastres das invasões, das enchentes. Desastres ambientais colocam o Brasil no topo do litígio climático internacional. Valor social de investimentos está na mira. Lula pede a ministros que batam da cintura para cima na campanha. Reunião ontem com todos os ministros do governo. Relator: Receita Federal e empresas têm reunião sobre o projeto de lei do devedor quanto mais. Esse projeto de lei é de iniciativa do governo federal. O relator é o deputado cearense, esse aqui está na foto, o Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, e tem uma reunião marcada. Eles querem votar esse projeto na comissão e deve votar a proposta na comissão da Câmara Federal dia 26 deste mês. E dizendo ainda que o Danilo Forte é o coordenador geral da campanha do candidato Capitão Wagner do União Brasil aqui em Fortaleza, a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas ele tem esse compromisso na Câmara Federal, não deixou de ser deputado federal, e tem esse compromisso lá no dia 26 para apresentar o relatório dele, o parecer dele, sobre esse projeto de lei dos devedores contumazes, dos sonegadores de impostos. Tem uma frase aqui do Danilo Forte. Ele diz: há uma preocupação com a vazão da sonegação. Com o Brasil ilegal, que cresce com velocidade muito grande, ficando maior do que o Brasil legal. O Brasil ilegal, fora da lei, e o Brasil crescendo, e o Brasil legal dentro da lei diminuindo. Flávio Dino solicita que ministérios do governo Lula informem os pedidos das emendas. Isso é o Flávio Dino, ministro do Supremo, que foi senador, foi ministro da Justiça e agora está no STF, apertando o Congresso com relação a esse negócio do orçamento secreto. Orçamento, ninguém sabe para onde é que o dinheiro vai. Como o Congresso Nacional, na reunião de ontem,
disse para o Supremo que não tem como identificar os autores das emendas parlamentares, o Flávio Dino agora disse, não, agora vai pedir aos ministérios que mande. Diz assim, em mais uma investida para inibir a prática do orçamento secreto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou todos os ofícios que chegaram aos ministérios pedindo as transferências por emendas parlamentares de comissão. O ministro quer saber as indicações e a priorização pelos autores desse tipo de transferência no exercício de 2024. Quem foi que mandou o ofício pedindo para o Ministério do Governo liberar? Aí tem lá. Quem é que pede? Tem o nome da pessoa. Já que o Congresso não quer dar o nome, os ministérios vão dar para o Dino e ele vai identificar cada verba, o valor, quem assinou, quem está pedindo, o destinatário, qual é o município que recebeu. Isso tudo para cumprir a decisão do Supremo que determinou que se acabe com o orçamento secreto, com dinheiro público agindo por debaixo dos panos. Aqui uma pesquisa do Datafolha em São Paulo, o Datafolha mostra que no eventual segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes venceria o candidato do PSOL por uma diferença de 13 pontos. Mas nessa pesquisa de hoje, o Ricardo Nunes e o Boulos, o Guilherme Boulos do PSOL, lideram. Olha aqui, na terceiro lugar embolado. Ricardo Nunes está com 23, o Guilherme Boulos com 22, empatado. O Datena está com 14, em terceiro lugar, do PSDB, e o Pablo Marçal, do PRTB, também com 14. Então, o primeiro lugar embolado entre Ricardo Nunes e Boulos, e também a terceira colocação entre Datena e Pablo Marçal, também empatado com 14. Já Tabita Amaral, a deputada do PSB, que também é candidata a prefeita em São Paulo, está com 7%. Em São Paulo, o primeiro debate é marcado por ataques a Ricardo Nunes e xingamentos de Marçal. Aqui a foto. Debate promovido em todas as capitais pela Band, pela TV Bandeirantes. Aqui também foi realizado na noite de ontem. Começou por volta de 10h30 e terminou mais de meia-noite. Trabalhador não dá para assistir um debate desse. Tem que acordar cedo, 5 horas, 3 horas da manhã para trabalhar. Como é que vai dormir tarde? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã? Enchente, aí o mesmo debate lá no Rio Grande do Sul. Enchente domina debate entre candidatos em Porto Alegre. Lá são 4 candidatos em Porto Alegre. É o atual prefeito Sebastião Melo, a deputada federal Maria do Rosário, a Juliana e o Camozato. São 4 candidatos disputando. No Rio de Janeiro, também houve o debate da Band. No Rio, bolsonaristas unem-se contra o atual prefeito candidato à reeleição, que é o Eduardo Paes, do PSD. Em Belo Horizonte, não tem a foto, só tem a matéria. Em Belo Horizonte, embate traz críticas a Noman e polarização. Na página internacional, a matéria diz que o Centro Carter rejeita a tese de Maduro. Essa instituição é dos Estados Unidos. Ele rejeita a tese de Maduro, do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sobre sumiço de atas de votação.
China sai à caça de impostos atrasados. O editorial do Valor Econômico diminui mais o espaço para despesas livres no orçamento. Caderno de empresas. O Grupo Boticário terá nova fábrica em Minas Gerais e vai aumentar a produção em 50% até 2028. E os investimentos somam 3,3 bilhões de reais e prevê ampliar unidade lá no Paraná e também a logística. Na busca da virada, Casas Bahia ganha margem, mas perde venda. Petrobras registra primeiro prejuízo em quase 4 anos. A empresa Suzano, que é de papel, vai manter estratégia de crescer no exterior, diz o diretor executivo ao Valor Econômico. O acordo secreto entre Google e Meta, para quê? Para direcionar mensagens, anúncios no Instagram para crianças e adolescentes até de 17 anos. Netinho leva bronze no Taekwondo e país pode trazer mais medalhas. Uma matéria, por que o Brasil não está disputando o golfe, a modalidade golfe em Paris? A Trailblazer tenta renascer na briga contra o SW4, que é da Toyota, que é na página de automóvel. Grupo define propostas ao G20 sobre alimentos. Nutrien perde 1,2 bilhão de reais com derivativo no Brasil e substitui diretor financeiro. Após decepção com o resultado, a empresa Cargill planeja reestruturação de operações. Biocombustíveis têm investimentos de 42 bilhões de reais no Brasil. Essa é a manchete de capa do Valor Econômico. E aqui ele separa os investimentos por estado. No caderno de finanças nós temos: bancos voltam a mostrar apetite a risco e aceleram no crédito. Temor de recessão nos Estados Unidos diminui e ativos de risco avançam. Galípolo endurece o tom e deixa juros futuros em alta. Banco do Brasil quer acelerar o crédito, mas de forma calculada. Conselho de Ética da Presidência da República vai investigar Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, por offshore. Ele está sendo denunciado de ter empresas fora do país. Aqui não pode, porque ele está na presidência do Banco Central. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou liminar obtida pelo presidente do Banco Central, em primeira instância, que barrava o processo administrativo no caso do Pandora Papers. Operação da Polícia Federal mira funcionários da BB-A7. A empresa Vibra terá de depositar aluguel em garantia. E por último, aqui a capa do caderno Legislação, com 2 matérias. Desfecho no julgamento bilionário sobre a reforma da Previdência pode ficar para o próximo ano, 2025. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista e deve usar todo o prazo regimental de 90 dias para trazer de volta o caso ao plenário do Supremo. E Justiça exclui o PIS/COFINS
da própria base de cálculo. Amanda. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco de notícias, agradecendo a sua audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!